Bom, pessoal, vamos dar início aos playoffs da Champions League. Coincidentemente, alguns times muito conhecidos estão aqui na playoff, inclusive um dos favoritos das últimas Champions, né? O Real Madrid. Temos o Inter de Milão e temos o PSG. Mas para essa partida, vamos dar início com Galatasaray e Juventus, né? O jogo das 2h45. Um jogo bastante interessante, né? Bastante parelho para casa, né? A casa está impondo uma aparelhagem para eles aqui. Claro que a Juventus tem um elenco muito mais estruturado. O Galatasaray, por sua vez, por ser um time da Turquia ali, também está com um elenco muito bem encorpado, né? Muito investimento aí para esse ano de 2026. Se a gente for fazer uma comparatividade entre os jogos, pelo menos pela Champions, né? A gente teve esse jogo em 2013, um jogo muito tempo atrás. Era outro Galatasaray, era outra Juventus. O Galatasaray ganhou de 1-0 nesse jogo. Em números de retrospecto de finalizações, nós tivemos 13 do Galatasaray e 11 da Juventus, né? Bom, como é um jogo de ida e volta, né? Um jogo de playoff, para quem está jogando em casa, geralmente eles tendem a controlar mais o jogo, né? Eu separei esse jogo, por exemplo, quando a Juventus jogou com o Mônaco, e a Juve só fez 5 finalizações, né? E coincidentemente, o Mônaco fez 11 finalizações. Então, para esse jogo do Galatasaray, pegando aqui esse retrospecto contra o Atlético de Madrid, não acho que vai ser nesse padrão, até porque o Galatasaray desse ano é totalmente diferente, né? Um Galatasaray mais agressivo. Então, para essa partida, pelo menos 10-11 finalizações para o Galatasaray jogando em casa e 7-8 finalizações para a Juve, né? Então, claro que vocês têm que olhar o viés de quem está jogando em casa para fazer suas apostas em finalização. Bom, o próximo jogo, de ida e volta também, é esse jogo do PSG e o Mônaco, né? Em comparatividade das duas equipes, nós temos um PSG muito mais agressivo, né? Com quase 8 finalizações no gol, posse de bola, quase 70% de posse de bola. Então, assim, o PSG, claro que por mais que esteja no playoff ali, é favorito para essa partida e creio sim que nós temos muito mais finalizações para o PSG aqui nessa partida. Então, assim, comparatividade com esse jogo, o PSG perdeu para o Mônaco, né, na Champions passada, mas em consideração de posse de bola, de finalizações, nós tivemos 17 finalizações, né? Claro que teve a necessidade do gol aqui, o Mônaco abriu um placar. Mas para esse ano, eu creio que o PSG vai ser muito mais agressivo, possa que realmente atinja essas finalizações aí, sendo que delas sejam 4 ao alvo, certo? Você pode colocar o Mônaco também na primeira linha de finalização. Próximo jogo é o jogo do Real Madrid contra o Benfica, jogando fora de casa. O Real Madrid também era favorito para esse ano, mas ficou aí no playoff. Em comparatividade, nós temos aqui 58% de posse de bola do Real Madrid, sendo que dessas posses de bola, total praticamente quase 8 chutes ao alvo para o Real Madrid. Claro que isso aqui é um retrospecto de times de jogos anteriores, né? Nós tivemos recentemente o Benfica ganhando o próprio Real Madrid, um jogo ícone, né? Um gol no finalzinho ali. Então, claro que pode ser surpreendido aqui. Mas em retrospecto de finalização, nós tivemos 16 finalizações e 12 finalizações para o Benfica aqui. Então, nós podemos levar em consideração, claro, o time jogando em casa e o Real Madrid pelo elenco que tem, né? Pela história que tem. Então, para essa partida, 12 finalizações para o Real Madrid e 8-9 finalizações para o Benfica. Próxima partida, Dortmund e Atalanta. Um jogo totalmente parelho também. Um time alemão contra um time italiano, né? Em retrospecto dos jogos anteriores, nós temos aqui pelo menos posse de bola de 50-50, né? É um jogo lá e cá, onde um time vai impor a sua característica de jogo, o outro também vai se defender e vai contra-atacar. E com isso a gente vai ter finalizações para ambos os lados, tanto para o Dortmund quanto para a Atalanta. Para esse jogo aqui, em comparatividade com esse jogo frenético, nós podemos entender que vai ser parecido com esse gráfico aqui, né? Pelo menos o Dortmund tentando impor ali no primeiro tempo. Claro que por mais que abriu o placar ali, o Atalanta foi atrás, buscou.
Mas acredito que vai ser nessa pegada também que a gente pode tirar proveito de finalizações. E posso seguir até esse contexto, né, de 11 finalizações e 8 para o Atalanta. Eu não confio muito no Atalanta fora de casa. Então, para não esticar tanto essa corda, 11 finalizações para o Borussia, 3 chutes ao alvo e 6 a 7 finalizações para o Atalanta. Bom, vocês podem olhar que a grade é bem pequena, né? Vocês podem fazer seus jogos aí em dupla, se você quiser. Trabalhar o jogo do Galatasaray separado e implementar com o Dortmund no final. Claro que com cautela dos seus jogos, tá certo? Então, para você que gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, deixar seu comentário, que eu faço questão de respondê-lo.